Olá. Ok. Então, vamos começar a nossa então, conversa informal, não é? Queria começar então por introduzir os nossos oradores. Vou começar à minha direita. Padre Nuno Westwood. Exatamente. Nasceu em 1972, em Benguela, Angola. Entrou para o Seminário dos Apóstolos de Santa Maria em 1990, onde fez a licenciatura em Teologia e uma pós-graduação em Teologia Pastoral. Foi ordenado sacerdote em 1996 e exerceu o seu ministério em 9 paróquias e 2 santuários, na Diocese de Braga e de Lisboa. Atualmente é pároco de São Julião da Barra e de Santo António de Nova Oeiras, em Oeiras, onde criou vários projetos de evangelização, sobretudo o Alfa, e no âmbito da caridade, e em especial o Centro Comunitário da Barra, a Mercearia Social, a Loja Social, o Ministério da Pessoa com Deficiência, o Projeto Barra para crianças mais pobres, a UPAR, para acolhimento de uma família de refugiados, uma associação para a construção de uma escola e apoio alimentar a crianças de Benguela, a Caritas Interparoquial, que pelo que eu percebo é bastante conhecida, e o Gabinete de Escuta. Terminou em 2020 o mestrado em Counseling, ou Aconselhamento, com uma tese sobre a direção espiritual como relação de ajuda. Padre Nuno, é um prazer tê-lo connosco, se quiser dizer algumas coisas. O prazer é todo meu, até porque, de alguma forma, sinto-me em casa, porque também tive um percurso na Igreja Batista, na adolescência, e há tempos falava com o pastor Tiago e dizia que tenho uma dívida de gratidão. Frequentei a Igreja Batista de início no Rio de Mouros, depois mudámos, fomos para Almada, e a Igreja que a Luz era a Igreja-mãe, e portanto tenho alguns amigos, entre os quais o pastor Tiago, já nos conhecemos há muitos anos, e portanto depois cada um seguindo o seu percurso, mas tenho esta recordação, esta memória e uma gratidão enorme por aquilo que foi a minha experiência na fé e na formação cristã. Portanto, sinto-me de alguma forma em casa e é sempre bom estar aqui convosco. E eu também queria agradecer-lhe em nome do GBU por estar aqui, por se ter disponibilizado. Pronto. À minha esquerda tenho o pastor Tiago Cavaco. Nasceu em 1977 e é casada com Ana Ruth Cavaco, que alguns de vocês devem lembrar-se, porque ela fez a plenária do ano passado, novembro. São casados e têm 4 filhos. Licenciou-se em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e estudou Teologia no Seminário Batista de Queluz. Fundou, com Samuel Uria, a editora musical Flor Caveira, em 1999. Gravou também discos de punk rock, como, por exemplo, Fatos para o Apocalipse contra a Babilónia e Sou Imortal até que Deus me diga regressa. É ainda autor de vários livros, nomeadamente Milagres no Coração, Cuidado com o Alemão, Três Dentadas que Martinho Lutero dá à nossa época e Felizes para Sempre, e outros equívocos acerca do casamento. Mantém atualmente um blog, Voz do Deserto, e é professor no seminário Martin Bausser, Portugal, e pastor da Igreja Batista da Lapa, em Lisboa. Pastor Tiago, é um prazer tê-lo connosco aqui. Obrigado. Eu peso 70... parece uma apresentação, não é? Eu agradeço o convite. Deixem-me só começar por dizer, seria mais fácil, como o Padre Nuno disse, seria mais fácil se, de certa maneira, eu não conhecesse o Padre Nuno e não fôssemos amigos, porque partíamos logo assim para uma discussão teológica muito rija e direta, mas além disso somos vizinhos, porque o Padre Nuno vive mesmo perto, somos mesmo vizinhos, e curiosamente eu vivo na paróquia, na zona da paróquia do Padre Nuno, e vejo, conheço, porque isso já acontece há alguns anos, já estamos ali há 15 anos, portanto vejo na prática algumas das coisas do ministério do Padre Nuno. O que vai fazer com que eu seja eu vou ser um fraco interlocutor, porque sou demasiado amigo do Padre Nuno para termos aqui um combate à antiga. Não é? Mas pelo menos uma conversa, se não conseguirmos combate, temos uma conversa, já é bom. Sim, a dinâmica desta plenária é mesmo ser uma conversa informal, não trouxeram as vossas espadas, não é? Não? Ok. E pronto, introduzindo agora o tema, já que já introduzi os nossos convidados, esta plenária, como devem calcular, vem no seguimento dos 505 anos da Reforma Protestante, que aconteceu no passado dia 31 de outubro.
E em relação ao tema de hoje central, eu gostava que se falasse. É claro que há muitas diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, não vai dar para abordar tudo, infelizmente. Vamos falar especificamente da questão da salvação. Quais são as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo no que diz respeito à salvação? E queria já começar a conversa. Posso já lançar a primeira pergunta, que é, em primeiro lugar, porquê que precisamos de ser salvos? Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou deixar o padre tomar a palavra, por favor. Olha, em primeiro lugar, aqui haveria muita coisa que poderíamos dizer, mas muitas vezes aquilo que vamos definindo e concebendo também é fruto do contexto que vamos vivendo. O contexto pessoal, por exemplo, a experiência de Martinho Lutero vai condicionar muito as suas decisões e até a sua teologia. O contexto social, político, religioso, tudo isso condiciona muito aquilo que nós concebemos e definimos. E aquilo que nós, sem querer muitas vezes nós, obviamente sem perder a fidelidade àquilo que são a doutrina da nossa igreja, sobretudo o Evangelho de Jesus, percebemos que há coisas que se adaptam e, sobretudo, em termos de linguagem, há coisas que evoluem muito e é necessário que assim seja. E eu, por exemplo, pude aprofundar um bocadinho mais estes temas nas últimas 2 semanas e claramente percebemos que há uma evolução enorme. Aquilo que se dizia há 500 anos atrás, usando hoje as mesmas palavras, muitas vezes queremos, sem desvirtuar o conteúdo, queremos dizer um pouco mais do que isso. E por isso a abordagem sobre estes temas, em muitas situações, aproximam-se mais hoje do que antigamente. Sabemos que ao surgir a Reforma Protestante e a reação católica, obviamente a tendência é cada um afirmar com maior distância o contrário do que o outro diz, não é? E por isso era a Reforma e a Contra-Reforma. Hoje, graças a Deus, penso eu que há de uma forma geral uma evolução nesse sentido e ajuda muito essa proximidade. Por exemplo, eu não vou ler isto tudo, mas valeria bem a pena, se tiverem interesse sobre isto. Em 1999, e isto para mim é o resumo daquilo que é essencial, daquilo que hoje vamos dizer, foi assinada uma declaração conjunta entre as igrejas luteranas e a Igreja Católica sobre a doutrina da justificação. E é muito engraçado o texto, porque vai dizendo os pontos comuns, percebe-se que há muita coisa em comum, e depois, sei lá, a questão da fé e obras, a questão da graça e do mérito, depois define o ponto comum e diz, sobre isto, os protestantes ou os luteranos querem dizer isto, isto, isto. Sobre isto, os católicos dizem isto, mas significa isto, isto, isto. E é muito interessante que, sem perder a sua identidade, procure-se estabelecer pontos. Porque nós, por mais verdade que tenhamos sobre aquilo que dizemos, há sempre a verdade do outro que pode ser, sobretudo quando se procura o bem e a verdade em Deus, pode ajudar a completar a minha verdade. E eu acho que neste momento estamos a viver um período feliz nesse aspecto, em que vamos construindo pontos, e ainda há muito para fazer, mas também, ao mesmo tempo, pôr de lado alguns preconceitos e até algumas coisas que são próprias da história e da política, que hoje já não fazem sentido. E, portanto, também acho que temos que ser um bocadinho heróis nesse aspecto, não é? E inovadores. Bem, não fugindo à questão... Sim, em relação à salvação. Porquê parece que é importante, porque sim. Quando se diz só a fé ou só a justificação, aquilo fazia mais, continua a fazer todo sentido hoje, mas a linguagem usada naquele tempo entendia-se melhor, às vezes como uma reação ou como um aprofundamento necessário sobre algumas questões. Que hoje conseguimos dizer o mesmo de outra forma e de maneira a criar esses pontos. Basicamente, aqui nós acabamos por ter, de uma forma assim muito geral, um ponto comum. Vejam só, e isto acaba por ser sintomático. O cartaz, aparecemos aqui como 2 criminosos, só falta ler. Procura-se. Estamos diferentes, mas curiosamente hoje aparecemos de igual porque estamos os 2 de barba. É quase cómico o que eu estou a dizer, mas ilustra bem um bocadinho isto. Temos pensamentos diferentes, temos uma doutrina que aprofunda aspectos e critérios diferentes, mas depois há muita semelhança entre nós. E é isso que eu acho que devemos buscar. Se tiverem curiosidade, vale bem a pena ler, são cerca de 9 páginas, e ilustra bem esse ponto de comunhão. Sobre a salvação, eu penso... A pergunta era... Porquê que precisamos de ser salvos em primeiro lugar? Porquê que precisamos ser salvos? Em primeiro lugar, eu acho que para dar glória a Deus. A tentação é responder para que eu não seja condenado eternamente e possa ganhar o céu, ou possa estar na glória. Enfim, em primeiro lugar, para que o nome de Deus seja glorificado. Santo Irineu diz que a glória de Deus é a vida do homem. Ora, se a minha vida corresponder
é essa glória, se eu, em primeiro lugar, expuser Deus e der-lhe a primazia, a prioridade, então eu estou a glorificar o seu nome. Portanto, eu quero ser salvo para que o nome de Deus seja glorificado. E, consequentemente, eu preciso da salvação precisamente para poder estar nessa comunhão com Deus hoje e na eternidade. E, consequentemente, não ser condenado eternamente. Não é? Sim, eu acho que esta pergunta vai um bocadinho mais além. É mesmo, se nós precisamos de ser salvos, porquê que nós precisamos de ser salvos? O que é que aconteceu para que nós precisemos de um Salvador ou precisamos de algum resgate? Porque há uma coisa chamada pecado, não é? E o pecado fez-nos cair na separação total com Deus. Aliás, diz São Paulo aos Romanos, era um segundo versículo que eu sabia de cor e já não sei, Romanos 3, não é? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, não é? E depois aí faz falta o outro versículo, 3:16, também esse soube sempre de cor, porque de facto em Jesus encontramos essa resposta que nos livra da condenação eterna e faz-nos alcançar a vida em plenitude com o Senhor. Ok. Pastor Tiago, quer agora responder à pergunta? Para já, eu sinto-me bem porque, geralmente, o tipo de suspeita que se levanta sobre alguém que, quando ao responder, parece que se está a desviar, isso é que passa a vida a acontecer-me a mim. E hoje, ver acontecer com o Nuno... Porque, deixem-me dizer uma coisa, eu já partilhei isto com o Nuno, com o Padre Nuno, quando nós há uma semana falávamos com o João. Porque, pessoalmente, Nuno, é só para manter aqui, para eles saberem como é que devem tratar um membro do clero da Igreja Católica. Não ficarem muito à vontade. Mas pronto, há uma semana eu e o Nuno estávamos a conversar com o João, que entretanto ficou doente e não pode estar cá. E uma das coisas que eu partilhei, eu já tinha falado disso com o João, depois partilhei com o Nuno, eu fiquei um pouco angustiado quando este convite veio, por uma razão de experiência pessoal. Eu estou mais habituado ao contrário, portanto, ser convidado para contextos católicos em que o diferente sou eu. E, de certa maneira, facilita para mim quando sou eu que tenho o ónus da diferença. Não é? E então as pessoas colocam perguntas e eu respondo. Quando soube que era uma conversa, e na altura eu acho que até nem soube logo que era o Nuno, por um lado senti mais à vontade, porque somos amigos e, portanto, sabia que a conversa ia fluir, mas é verdade que eu fiquei um pouco preocupado e disse ao João, olha, eu fico mais preocupado porque, de certa maneira, eu vou sentir mais urgência, não tanto na conversa que vou ter com o Nuno, mas mais na conversa que eu acho que deve ser exigida de nós evangélicos quando falamos nestas coisas. Porque, de um modo geral, se vocês me perguntarem a opinião, eu acho que hoje um dos riscos é, havendo esta coisa boa, que é uma oportunidade de algo maior, mas é os próprios evangélicos não ficarem assim tão conscientes das diferenças. E, para mim, muitas vezes, talvez de uma maneira um pouco radical, e compreendo que possa parecer um pouco radical, mas eu sinto-me na necessidade de dizer que, concordando com o Nuno acerca das muitas semelhanças, se eu não acreditasse numa diferença fundamental, eu não gastaria tempo a ser evangélico em Portugal, porque não é uma experiência prestigiante para ninguém. E como eu convivo com o meio católico, que é... Atenção, eu não estou a dizer que ser católico é fácil, porque ser católico sério é tão difícil como ser evangélico sério. Ou melhor, não é tão, mas anda lá perto. Mas o meu ponto aqui é, se de facto, e eu que tenho dedicado muito tempo do meu ministério a ler sobre catolicismo, a ler sinceramente, eu não conheço muitos pastores que leiam tanto o Papa como eu leio, e portanto eu tenho dedicado tempo do meu ministério a compreender o catolicismo. Se eu chegasse à conclusão que no essencial o catolicismo estava correto, eu era católico. E seria o mais católico todos, se calhar por temperamento, mas, portanto, eu quero começar, e eu partilho isso com o Nuno, eu quero começar por admitir isto. É, por exemplo, que muitas vezes é mais fácil para mim eu aceitar um convite em que católicos pedem-me para falar acerca da diferença, mas, curiosamente, eu não aceito convites quando é no contexto católico para afirmar a semelhança. Porquê? Porque nós... Eu não me quero estender muito, é só para... Estás a ver? Eu ainda estou a responder à tua pergunta, mas ainda não cheguei lá sequer. Porque nós, evangélicos, neste sentido, somos o corpo estranho em Portugal. E se não quisermos ser o corpo estranho em Portugal, então, de facto, mais vale ser católicos.
Percebem a ideia? Porque se nós tivermos problemas com este lugar de estranheza que nos calha, de facto não faz sentido continuarmos dentro de uma igreja evangélica e vamos para uma igreja católica ser bons católicos. Aliás, essa é uma das coisas, por exemplo, lá na Lapa, quando fazemos preparação dos novos pastores, o primeiro lugar que os leva é a Basílica da Estrela. Porque é um lugar muito mais bonito que a Igreja da Lapa. E se eles olharem para aquele lugar e disserem, não, no fundamental eu acho que podia estar aqui, eu vou dizer, então eu não vou gastar mais tempo contigo. Tu tens é de ficar aqui já e no próximo domingo nem sequer vais para a Lapa porque a Basílica da Estrela é muito mais interessante. Ou existe, de facto, uma estranheza que nós assumimos e que associamos a uma coisa essencial, ou não vale a pena ser evangélico, e de facto a Igreja Romana seria a igreja onde nós todos deveríamos estar. Agora, tendo dito isto, eu sei que existe uma coisa misteriosa, e eu não gosto especialmente da palavra mistério, porque acho que de certa maneira está sobreusada, que é, não me cabe a mim o papel de ser Deus. E, portanto, eu estou certo que Deus salva católicos. Porque se Deus salva batistas, também tem poder para salvar católicos. Portanto, agora, deve dar mais trabalho, mas até porque somos mais em Portugal. Não? Exatamente. Não me entendam mal, eu não estou a relativizar as diferenças. Eu estou a dizer que esse é um trabalho de Deus e Ele não me diz quem é que está a salvar e quem não está a salvar. Portanto, a minha fé, pessoalmente, é só para dizer que eu tenho necessidade de dizer isto porque isto trouxe-me alguns dilemas para aceitar este convite. Está à vontade. Portanto, ainda lá vou. Se calhar é a única vez que vou falar. Mas isto para dizer que a minha fé tem sido beneficiada, pessoalmente, pela fé de muitos católicos. Mesmo que a minha vida e amizade com esses católicos seja literalmente isto, Nuno, e tu sabes. Eles passam a vida a tentar tornar-me católico e eu passo a vida a tentar torná-los protestante. O que me lembra aquela frase que o C.S. Lewis dizia. C.S. Lewis dizia assim, no livro Cartas a Malcolm, creio eu. Às vezes há a ideia de que as pessoas que se dão bem são aquelas que estão nas margens. Infelizmente, às vezes isso acontece. Imagina, tu tens um protestante. Eu sou protestante, mas eu não concordo assim tanto com os protestantes nisto. E ele encontra um católico e diz, eu sou católico, mas eu não concordo com o Papa nisto. Então, o que um não concorda na sua fé é aquilo que ele tem em comum com o outro que não concorda na sua fé. E o C.S. Lewis dizia, não há qualquer tipo de fraternidade nessa relação, porque basicamente o que eles estão a celebrar é o desapego de uma coisa que devia ser fundamental para eles. O Lewis dizia assim, as pessoas que estão perto são as pessoas que estão no núcleo das suas convicções. E isso significa que um evangélico chato vai ter mais em comum com um católico chato do que o evangélico assim com o católico assim. Mesmo que isso signifique que eles nunca vão, eventualmente, concordar em algumas coisas. Agora, é importante dizer isto, porque, se quiserem, eu para ser sincero, eu acho que uma conversa destas, para mim, eu tenho sempre mais vontade de tornar, eu fico mais preocupado com o auditório do que com o Nuno, porque eu sei mais ou menos a conversa que tenho com o Nuno. Pronto, e isto é só para começar, só para terminar na questão da salvação, porque o Nuno, de facto, falou... Mas eu vou-te passar a salvação. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, porque é engraçado. É assim que começa a bulha. Mas por causa das diferenças, também é por causa das diferenças que eu depois sou católico, porque eu fiz a experiência, e com muita gratidão eu digo, e orgulho, na Igreja Batista, e então não mudei para a Igreja Católica só porque sim, não é? Porque a Igreja era mais bonita. Ainda por cima, as minhas duas paróquias são o mais protestante possível nesse aspecto, não é? Deixa-me só contar isto, Nuno. Quando a gente entra ali na tua igreja, aquela coisa, aquela boca típica protestante, eu penso assim, epá, só faltava, só se tirava ali aquilo e aquele outro e estava uma igreja batista. Tem duas imagens apenas, e o sacrário vai lá. É linda, e a lá de baixo mesmo. Exato. Portanto, há diferenças substanciais que, de facto, fizeram seguir mais o rumo da Igreja Católica. A questão da justificação, e por isso é que te passo a bola, não foi a fundamental, porque nesse aspecto eu considero, sem estar com grandes aprofundamentos teológicos, porque isto, então, esta semana trabalhei e li imenso sobre isso e fiquei assim, enfim, a saber um bocadinho mais. Aí, claro que há razões que obrigariam a aprofundar muito tempo. Mas a questão da salvação, tomo como por base que isso é pela fé gratuita que o Senhor me concede e pela sua graça gratuita que eu sou salvo, não é? E isso é comum, está bem? Sem dúvida. Depois os pormenores com que vamos desenvolvendo é depois passo-te a bola. Claro. Deixem-me só dizer, só porque o que o Nuno diz é muito importante, porque agora começando a complicar um pouco.
Na prática, se vocês perguntarem a um católico sério, e agora, Nuno, permite-me fazer a diferença, católico sério. Porque, por exemplo, quando vocês dizem, eu tenho um amigo que ele é católico, mas é católico porquê? Ele vai à missa. Mas se um católico vai à missa, eu sei que ele é católico para todos os efeitos, mas um católico sério é aquela pessoa que tem um entendimento tão ou mais sério que vocês têm da vossa fé. E, portanto, alguém que leva com seriedade. E, portanto, quando nós estamos a falar com um católico sério, ele não vai dizer... Porque há uma certa ingenuidade de nós protestantes, às vezes, nesta questão. Nenhum católico sério vai dizer que se salva pelas obras. A questão é que o entendimento da salvação dele pela graça é diferente da nossa salvação pela graça. Portanto, o que o Padre Nuno disse é muito importante. O que o Nuno acabou de dizer é muito importante porque muitas vezes nós estamos a usar as mesmas expressões, mas temos entendimentos diferentes. Só para começar a complicar um pouco, essa afirmação conjunta entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana de 1999, certo? Por exemplo, ela é tal e qual, vocês devem ler o texto, mas é verdade que, por exemplo, não sei se tens ideia disso, Nuno, ela representa, vamos dizer assim, eu não quero usar a expressão mais liberal da Igreja Luterana, que é a europeia. Ou seja, por exemplo, quando nós chegamos a países como os Estados Unidos ou o Brasil, que têm outro tipo de expressão luterana mais conservadora, por exemplo, nos Estados Unidos é o Sínodo de Missouri, portanto, esses luteranos não assinariam. Portanto, é apenas para dizer que, pois mesmo dentro dos corpos institucionais protestantes, apesar de terem o mesmo nome, têm muitas vezes diferenças doutrinárias. Portanto, nem todos os luteranos se revêem nessa afirmação conjunta. Só para terminar, eu acho que aqui uma das coisas que ajuda, e eu sei que é uma categorização muito simples, mas uma das coisas que nós, enquanto protestantes em Portugal, deveríamos conhecer melhor, sem dúvida, é o catolicismo. E se eu pudesse fazer uma crítica muito genérica, os evangélicos em Portugal não percebem nada de catolicismo e têm ideias grosseiras que vieram de estereótipos da geração dos avós. Porque quando começa a falar daquilo que o catolicismo realmente é, os evangélicos não percebem. E é por isso que se tem assistido até a um fenómeno, para mim, triste, para ti, feliz, mas há evangélicos que se têm convertido ao catolicismo porque perceberam que o catolicismo não correspondia aos estereótipos grosseiros que lhes tinham sido transmitidos. E uma das questões, por exemplo, que aqui está, que eu acho que ajuda a diferenciar, por exemplo, na questão da salvação e da justificação pela fé, é que, de um modo geral, mesmo tendo em conta o que o Nuno falou acerca de Lutero, esta é uma categorização muito simplista, mas eu acho que ela ajuda. Para um protestante, o princípio da fé está muito mais relacionado com a crença individual, com a ideia do believe. E no catolicismo, de certa maneira, está mais relacionado com a ideia do belong, do pertencer. No catolicismo, a fé verdadeira não é tanto um exame constante que tu fazes às tuas convicções pessoais, apesar disso também fazer parte. Mas é mais um ingresso numa comunidade da salvação, mesmo quando vai além das tuas próprias convicções. E deixem-me só calmo com este exemplo. Reparem uma coisa, porque é isso que nós temos de entender acerca do catolicismo, e está aqui o Nuno, depois pode-me corrigir se eu não estiver a apresentar as coisas da maneira certa. O catolicismo acredita na intercessão pelos mortos, o que significa, é por isso que missas são rezadas, a Igreja continua a sufragar, a participar no processo da salvação que morreu, porque acredita no purgatório. Portanto, isto explica que a questão da certeza de salvação não faz sentido no catolicismo. Essa é uma pergunta protestante, não faz sentido. Porquê? Porque até a pessoa que não praticou e que pessoalmente não afirmava a fé, está ainda dentro do domínio de intercessão da Igreja, porque a Igreja continua a interceder por ela. Não estou a dizer nada de errado desta maneira? Não, só talvez ajudar. Nós temos a plena convicção da certeza da salvação. Da parte de Deus é inegável que Deus está disposto a salvar-me. Isso é porque me ama, porque morreu por mim, isso é inegável. Agora, nós é que não dizemos com a mesma convicção, eu estou salvo. Lá. Da parte de Deus, isto vem da salvação, o projeto da salvação como uma relação de duas pessoas amigas, neste caso o Deus Todo-Poderoso e eu, seu filho. Da parte dele, a aliança está garantida. Portanto, a salvação está assegurada desde a cruz, não é? Aliás, desde o início do projeto de Deus. Agora, da minha parte, na Igreja Católica, é que, espera lá, a tua vida correspondeu a essa graça de Deus, estás em pecado ou não estás em pecado. Portanto, uma série de coisas que depois podem...
e entrar depois nessa dinâmica que tu dizes. E é por isso que, nesse aspecto, uma das coisas que os protestantes têm, que é diferente dos católicos, há uma angústia que é tipicamente protestante. Eu não estou a dizer que os católicos não se angustiam, mas as angústias protestantes não são as angústias católicas. A angústia protestante é acerca da salvação de uma maneira que a angústia católica não é. Vocês nem o Papa vão ouvir a dizer eu tenho a certeza da salvação. Portanto, deixem de fazer essa pergunta a um católico, porque ela não faz sentido. Ela é uma pergunta de quem está a entender as coisas de uma maneira... quer dizer, eu não sei se perguntássemos ao Papa Bento XVI, ao Papa, desculpa, agora fugiu-me a boca para a preferência, ao Papa Francisco... Não, quer dizer, a pergunta faz sentido, porque todos nós queremos ser salvos, não é? Agora, enquanto vocês dão, desculpem usar a expressão, como um dado adquirido e, portanto... E como sabes, nem todos dão como um dado adquirido, porque mesmo entre evangélicos há diferenças. Agora, para nós, da nossa parte, pressupondo que isto é uma relação de duas pessoas, de um Deus e de um ser que foi perdoado, justificado, é que não está tão seguros. Eu sei que se eu acolher o amor de Deus na minha vida, se aceitar o Santo Cristo derramado por mim para me perdoar e salvar, está garantido. Agora, depois, para ser verdade, pois em termos da outra questão da fé e das obras, não é? Há uma vida que reflete essa vida no Espírito Santo e da graça nova em Cristo, de Cristo em mim. Posso só entrar aqui rapidamente? Não sei se ela acabou, mas... Era essa a questão. Mas era mesmo isto. Esta conversa é suposto dar como ênfase as diferenças, embora eu queria começar também algumas... Para ver se começamos com um common ground, Okay, pronto, começamos em terreno comum. Então, Pastor Tiago, o Padre Nuno, desculpa, o Padre Nuno disse que a pergunta é: porquê é que precisamos de ser salvos? O Padre Nuno disse que é porque existe uma coisa chamada pecado. Nós, como protestantes, nós acreditamos no mesmo. Bem, isto vai mesmo ser a eleições brasileiras, não é? Eu quero só começar para ver se... Vamos embora. Eu, curiosamente, deixem-me dizer, eu acho que, ainda bem que tu começaste por perguntar ao Padre Nuno, porque eu acho que ele deu uma resposta melhor do que eu daria. Se tu reparares, o Nuno não começou por falar sequer no pecado. O Nuno disse muito bem, para a glória de Deus. E nesse aspecto eu assinaria 100%, porque de facto é a resposta que qualquer cristão deve dar. Portanto, a nossa salvação é uma coisa que, em último grau, sim, ela está a resolver o problema do pecado, mas em último grau, agora só mesmo para complicar, imaginem, mesmo aquelas questões que nós nunca sabemos responder, eu não sei, Deus podia ter criado um mundo em que não seria possível nós perdermos. Podia, por alguma razão não o fez, eu também não sei responder. E significa que se ele permite a possibilidade da perdição, significa que na possibilidade da perdição e na possibilidade da salvação, o que está em causa, independentemente da pessoa perder ou ganhar a sua vida, é sempre a glória de Deus. E nesse aspecto o Nuno deu a resposta mais bíblica que pode existir, porque em todas estas perguntas que nós temos por resolver, a verdade é que acreditamos que Deus tem um plano onde Ele sai glorificado através da possibilidade da existência do mal. Não sabemos responder a isso, mas acreditamos que, de facto, Deus vai ser glorificado. Portanto, eu concordo totalmente com o Nuno. Então, em relação ao porquê precisamos ser salvos, concordamos. Certo? Não, mas quer dizer, concordamos, mas a partir daqui depois íamos... Ok, calma, sim. Não, mas tudo o que o Nuno disse eu concordo. Sim, eu agora queria pregar aquilo que o Padre Nuno tinha dito. Ele puxou o termo justificação, certo? Da resposta dele. Então, talvez agora podemos entrar mais nessa área da justificação. Eu tinha aqui a pergunta que é: se um membro da vossa igreja vos perguntasse como poderia ser salvo, o que diriam? Olha, se quisesse definir o termo justificação, também pode definir o termo justificação. Eu acho que é melhor deixar mais ali para o pastor, porque não é um termo que nós usamos, embora esteja na doutrina católica. Se formos ao catecismo, aos documentos da igreja, a este documento, a palavra justificação aparece. Até porque a palavra justificação, depois, muitas vezes confunde-se com outras. Numa linguagem simplista pode dizer o mesmo, mas depois, aprofundando, quer dizer coisas diferentes. Justificação, redenção, remissão, libertação, justiça, enfim. Há aqui termos que coincidem muito.
Mas talvez a definição mais exata possa ser dada pelo Tiago. Eu entendo mais, de uma forma mais generalista, como salvação. Mas ao ver esta pergunta, quando nós a recebemos, e sem ser... Passar um bocadinho mais para a vida das pessoas e aquilo que é a experiência inicial da Igreja, quando as pessoas viam os cristãos a dar testemunho e falavam... viviam em comunidade de forma impressionante, tinham uma só alma e um só coração. O testemunho deles era credível, falavam cheios de Espírito Santo e as pessoas ficavam contagiadas. Pediam, não é? Como é que podemos ser como vocês? O que é necessário para ser cristão? E basicamente, sendo assim muito simplista, basicamente diziam duas coisas: acredita em Jesus como teu Deus e Senhor, aquele que te perdoa o pecado, aquele que te justifica, aquele que te salva, e recebe o batismo. Portanto, respondendo à tua pergunta, o que é que eu diria a alguém que me viesse pedir, perguntar o que é necessário para a salvação? Claro que também precisava conhecer a história da pessoa, mas à partida dizia isso: acreditas em Jesus como teu Deus e Senhor, e este acreditares que pressupõe levar depois uma vida em consonância com a fé que tu professas, e se não fores batizado, recebe o batismo. Pastor Tiago, quer acrescentar? Neste caso, já agora acrescentando-se, já estás batizado, então tens a possibilidade de reconciliar-te com Deus na experiência do sacramento do perdão. Sim. Pastor Tiago, quer introduzir? A pergunta é a justificação. Se um membro da vossa igreja vos perguntasse como poderia ser salvo, o que diriam? Sim, bem, sim, eu concordaria com a formulação do Nuno. Não desistas das tuas perguntas, Augusto, mas é verdade que eu preciso dizer isto. Todas as perguntas até agora são perguntas protestantes, ok? No sentido de são perguntas de... Atenção, e fazes bem porque tu tens de ficar protestante até ao final desta reunião, não é? Mas é só por dizer, novamente... Eu a pensar que já levava alguém comigo. Tu não te atrevas. Não, é que ainda por cima estávamos a falar agora e descobrimos... para a alegria do Nuno e para a tristeza minha, mas eu ainda tenho fé que o Nuno não vai terminar como padre, ainda tenho fé. Temos aí alguém crente. Mas ainda por cima batizámos-nos no mesmo batistério, porque o Nuno batizou-se na Igreja Batista de Queluz, onde eu me batizei também, e portanto, o ponto de facto, eu concordo em absoluto com a resposta do Nuno, mas o único achega que eu daria é para tentarmos compreender, porque qual é que é a maior urgência que eu noto para nós enquanto protestantes em Portugal? É óbvio que nós não temos de ter vergonha do vocabulário que usamos, quando acreditamos que o vocabulário que usamos é um reflexo da nossa leitura da Palavra de Deus, da nossa obsessão com a Bíblia, que, como sabem, não é a mesma coisa na rotina católica. Obviamente a Igreja Católica acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas não a vive com a obsessão que nós vivemos. E é natural que nós usemos as expressões que a Bíblia nos dá, de salvação, de justificação e por aí fora. Mas talvez uma das coisas mais interessantes nesta conversa é nós também perguntarmos e percebermos, pelo que o Nuno vai partilhando, como é que a salvação pode ser entendida. Porque para nós protestantes, geralmente a salvação é entendida como um ato declarativo de Deus num momento. Por exemplo, nós tínhamos falado nisto quando foi aquela conversa com o João. Para nós, independentemente das diferenças, porque como no protestantismo há protestantes que acreditam que a salvação se pode perder e há protestantes que acreditam que não se pode perder. Eu sou dos segundos, portanto eu acredito que não se pode perder. Mas mesmo entre os que acreditam que se pode perder e não pode perder, nós concordamos de que a salvação é um ato de declaração. Por isso é que tem uma linguagem até jurídica da justificação, uma linguagem um pouco tribunal, porque de facto nós acreditamos que Deus declara. E a partir do facto de Deus ter declarado, como nós somos muito deslumbrados pelo poder da palavra, o facto de Deus ter declarado a nossa justificação é o ponto de continuação na santificação. Aqui o esquema católico, depois o Nuno poderás corrigir, o esquema católico geralmente é diferente. A justificação é mais o momento em que de facto dirias assim, Nuno, a justificação é como aquele momento final onde de facto nós sabemos que o santo foi recebido por Deus, no sentido mais o processo final. Será justo colocar desta maneira? Eu queria entender melhor
processo inicial. Pronto, no sentido em que... Para poder, eu acho que estou a compreender a lógica, mas... Como é que nos livros os protestantes distinguem o entendimento de justificação e santificação distinto entre protestantes e católicos? Os protestantes geralmente simplificam assim. Para nós a justificação é o início e a santificação é a continuação da justificação. No catolicismo, a santificação é o início que levará a pessoa até à justificação. E o que é que defines por santificação? Portanto, é a participação na vida sacramental da Igreja e, portanto, no empenho da pessoa em receber essa salvação que Deus lhe oferece, como tu há pouco mencionaste. Pois, deixa-me só estabelecer isto. Sim. Por isso é que para nós podemos dizer assim, és salvo ou não és? Porque se és salvo, então agora vais-te comportar de acordo com aquela salvação. Aquilo que pode parecer no contexto português uma arrogância, aquela certeza salvas ou não, eu sou salvo. Deus salvou-me e agora vou comportar-me de acordo com isso. No catolicismo, a ordem não é assim. Tu podes perguntar ao homem mais santo, és salvo ou não és? E ele diz, epá, eu espero bem que seja e estou a tentar colaborar da melhor maneira com a graça de Deus. E é nesse sentido que as ordens são opostas. Eu compreendo o que estás a dizer, mas, e até porque pude ler bastante estes dias, a santificação só pode ser fruto da justificação, porque senão não se pode entender. Agora, se me disseres, talvez a justificação como ponto de partida e depois como culminar dessa caminhada, havendo a santificação como um processo aí já entendo melhor. Porque em tudo o que eu li, nomeadamente documentos mais recentes, só há santificação porque eu já estou justificado, não é? Sim, mas esclarece-me tu, por exemplo, um católico não diria, tu não dirias, mesmo sendo um padre, tu não dirias, fui justificado, estou já justificado. Usarias esta linguagem em relação ao passado? Pelo santo ramado de Cristo estou, da parte dele não tem dúvida nenhuma. Sim, mas aliás, nem dívida, não é? Da tua parte. Eu espero bem que sim. Pronto, é isso. Mas o ponto é este. Não, é justo. Não, porque nós temos um bocadinho este medo, sem querer fazer acusações, ok? Nós temos um temor, aliás, é uma das virtudes do Espírito Santo, o temor de Deus, não é? Assumimos um bocado como uma arrogância, um atrevimento de dizer, espera lá, eu estou a quase que sujeitar a Deus a que eu tenha que ser salvo, mesmo que seja um bandido, não é? Mas já agora também aqui tinha uma curiosidade. Sabendo que há também alguma interpretação diferente entre comunidades protestantes, eu fiquei muito curioso esta semana em tentar perceber isto. Havendo um pecado grave, uma pessoa que claramente rompeu a comunhão com Deus, como é que se repõe numa comunidade protestante o recuperar dessa comunhão? Como é que se repõe, por exemplo, se a pessoa cair num pecado... Sim. De forma consciente, com vontade. Eu pequei gravemente. Queres ilustrar o pecado? Matei uma pessoa, por exemplo. Sim, para ser assim uma coisa, para não ser só um palavrão, não é? Sim. São coisas diferentes, não é? Deixa-me tentar responder com uma pergunta, porque depois é mais fácil ouvir-te, que é, explica ao auditório, por exemplo, que na tradição católica há uma diferença entre pecados, portanto, entre pecados capitais, porque isso ajuda a compreender o que me estás a perguntar para eu te responder melhor. Não queria ficar nisso, mas sobretudo ao falar de pecados, a Igreja chama pecado venial, pecado leve, e o pecado grave, o pecado mortal. E há pecado, embora no coração de Deus, quer dizer, isto é uma forma também jurídica e matemática de se falar, que depois Deus não sabe fazer contas, não é? Na perspectiva de Deus tudo isto muda. Porque é tal coisa, por exemplo, um palavrão dito por mim como padre, provavelmente terá muito menos gravidade aos olhos de Deus do que dito por vocês, às tantas num outro contexto. Tenho outras responsabilidades. Portanto, dizer que este pecado é grave ou menos grave depende também muito da circunstância e da pessoa que o faz. E, portanto, só acentuei estes pecados graves ou leves só para reforçar a ideia de romper a comunhão com Deus. No facto, sobretudo, de fazer uma opção de não querer seguir Deus pelo meu pecado. Não, eu sei que Deus quer isto, mas eu quero viver desta forma. E por isso nós falamos de pecados graves e menos graves, não é? Já agora só por curiosidade, até porque, bem, vocês são uma geração nova, não sei se viram o filme Sete Pecados Mortais, do Brad Pitt. É um filme interessante. Nem eu sei dizer de cor, mas são pecados claramente que são uma opção contra estar na comunhão de Deus. E depois aqueles pecados do dia-a-dia, ou seja, um descuido, uma ingratidão, uma falha na oração. Quer dizer, enquanto, por exemplo, para os pecados graves, a Igreja convida a fazermos a participação no sacramento do perdão, da reconciliação, geralmente conhecido por confissão,
os pecados leves. Tu podes pedir perdão diretamente a Deus, até porque na prática seria impossível. Diz a Bíblia que o justo peca 7 vezes ao dia. Bem, aqui o justo, para um protestante somos todos já, não é? Para um católico eu já seria o injusto, portanto, pecaria mais que 7 vezes. Mas o que eu pergunto é, confesso que tenho essa curiosidade, estando eu salvo, garantidamente eu estou salvo, portanto vou para o céu, certo? Se eu pecar gravemente, portanto, se eu romper com a comunhão com Deus, como é que eu reponho essa... Não perco nunca a salvação. Não sou condenado. Deixa-me tentar responder só... É curiosidade, não tem malícia nenhuma. Claro, é uma ótima pergunta. Deixa-me tentar responder só voltando um pouco atrás. Porque esta é uma coisa constante também quando falo com outros católicos empenhados e que, de facto, levantam esta questão daquilo que é a afirmação para quem crê na certeza da salvação, porque, novamente, há evangélicos que creem que a salvação se pode perder. De facto, eu compreendo que, quando se fala na doutrina da certeza de salvação, possa parecer uma arrogância humana. Tendo até que a Bíblia nos diz coisas muito simples, o apóstolo Paulo, como quem está em pé, cuidado, não caia. Portanto, a pessoa nunca sabe o que é que vem aí. Agora, é verdade que a maneira que eu sinto que é mais bíblica de definir o que está em causa é que a convicção da perda da salvação não está relacionada com uma confiança muito grande que nós temos no que dizemos. Está relacionada com uma convicção que nós temos que, se Deus tal promete, mesmo que eu tenha muito talento a pecar, o meu talento de pecar não se compara com o talento de Deus me manter salvo. Portanto, porque eu percebo quem ouve fora dizer: ei, pai, ser protestante é muito bom, ai, fizeste a oração, estás salvo e agora fazes o que tu quiseres e está garantido. E essa caricatura eu compreendo, e às vezes ela é justa, tendo em conta a maneira como muitos evangélicos se comportam. Mas é verdade que a convicção da certeza de salvação não está relacionada com aí arranjei uma grande religião, não tenho de preocupar mais. Não, está relacionado com uma impressão tal diante dos decretos que Deus faz e que não volta atrás, que nós dizemos, por pior que eu possa fazer, o decreto de Deus não pode voltar atrás. De facto, o que Ele faz, o talento que Ele tem para me salvar é muito superior ao talento que eu tenho para o negar. Só para começar por aí. Tendo isto em conta, é verdade que a tradição protestante não continua essa distinção entre pecados veniais e capitais, porque reparem, esta é outra das coisas que, quando nós queremos fazer uma conversa entre catolicismo e protestante, nós temos de estudar muita história e compreender como é que determinadas tradições a Igreja Católica manteve, outras mantivemos nós, portanto, porque há um grande estudo da história e nós não temos essa distinção. Ao dizer isto, uma das coisas mais desconfortáveis da Bíblia, até para evangélicos que, como eu, não acreditam que a salvação se pode perder, é que, de facto, há textos complicados, e lá na igreja nós acabámos de passar por ele em Hebreus 6, em que se fala àqueles que experimentaram a graça, portanto, há textos que levantam um sobressalto muito grande em relação a pessoas que aparentemente eram e depois deixam de ser. Mas também é verdade que a própria Bíblia, pelo menos na nossa leitura, na minha leitura, parece-me cautelar isso. Desde logo, de uma maneira, na própria ideia da parábola do semeador, que tu conheces bem. Portanto, na ideia de que a palavra causa efeitos, mas há efeitos imediatos que não ficam. Portanto, é normal na vida do cristão pessoas que recebem a palavra e que dão resultados imediatos, mas que com o passar do tempo ficam pelo caminho. Portanto, não era verdade. E depois há até um desabafo que o próprio apóstolo Paulo diz, agora não me lembro do texto em particular, mas que ele diz que às vezes, estou a parafrasear, é bom que aconteçam algumas confusões porque a gente vê quem é de dentro e quem é de fora. Portanto, há aqui uma lógica que eu sei que pode parecer uma lógica algo fácil, mas que é, quando tu tens pessoas a cair, no fundo tu só tens a oportunidade a revelar que ela nunca esteve dentro. Ela esteve convicta de uma coisa que na verdade não era sua. Portanto, ela acreditou que acreditava. E há muita gente que acredita que acredita. E o mesmo se aplica nesse contexto ao catolicismo. Só para chegar finalmente à tua pergunta. Quando de facto estamos a falar de uma pessoa que caiu fortemente, isso acontece na vida de qualquer igreja, infelizmente somos todos pecadores e Deus me livre a mim de ser eu. Mas o que nós acreditamos é que de facto essa grande queda, ela não altera a substância da salvação que alcançou aquela pessoa antes. Portanto, imagina mesmo uma pessoa que matou
mesmo uma pessoa... E tu sabes, pois há um desfile até de personagens bíblicas que, pertencendo a Deus, cometeram algumas das maiores atrocidades. E é verdade que a Bíblia não se põe a dizer ele era salvo nesta altura e aqui deixou de ser, mas há a ideia de que, de facto, aquilo que Deus faz consegue superar o pior que nós possamos fazer. E, portanto, as pessoas são readmitidas. Pode haver, e agora depende, agora só estou a falar da minha igreja. Por exemplo, há uns tempos nós tivemos um caso complicado, de disciplina, de adultério, e a pessoa não foi excluída da igreja porque estava arrependida, mas houve um processo de acompanhamento dessa pessoa. Houve um processo para a igreja, vamos dizer assim, certificar-se que aquele arrependimento era verdadeiro. E isso foi vivido dentro do próprio contexto da igreja, mesmo tendo em conta que o adultério é um pecado gravíssimo, ainda mais feito por crentes. Portanto, mas não sei se isto responde inteiramente à... Continuo com dúvidas. Falaste a palavra é readmitido, e isso deixa-me curioso como é que é esse processo. E por outro lado, continuo a pensar, de alguma forma, portanto, e tu sublinhaste a dimensão individual num processo da justificação, mas de alguma forma, por um lado apetece dizer um grande amém, porque é verdade, isso é inquestionável até para os católicos, não é? Que Deus salva e que Deus está pronto a levar-me para o céu para estar na sua comunhão, não devido minimamente. Isso aí e por isso que tu dizes amém, amém, amém. Agora, fiquei com um bocado de receio depois, mais uma vez, porque a tónica às tantas... Se eu digo, porque tu disseste que a certa altura, afinal a pessoa acreditou no que acreditava. Então se eu digo que estou a provocar de propósito, mas para me ajudares a mim. Se eu digo, eu estou salvo, então que garantia tenho eu, que neste momento estou com uma fé fervorosa, que garantia tenho eu ao dizer eu estou salvo, que isso de facto é verdade ou é apenas eu acreditar que quero acreditar? Por isso é que percebeste a pergunta? Percebi, acho que sim. E por isso é que é importante colocar a tónica no sítio onde ela deve estar, que é no decreto, quando eu digo no decreto, na afirmação de Deus. E é isso que o protestante quer fazer, reconhecendo que o próprio crente, aliás, pode vir a revelar-se não um crente. Portanto, nós podemos estar enganados acerca da nossa própria fé. Por isso mesmo. E reparem, isto é claro que é sempre complicado, sobretudo quando acontece com pessoas de alto perfil. E agora a internet ajuda. Há sempre alguém de alto perfil que se desconverteu e que nos choca. Como é que é possível esta pessoa e agora diz que não é crente? Nós padres temos sido alvo. Infelizmente não. Mas, Nuno, a verdade é esta. Desde que existe cristianismo, existe a palavra apostasia, porque era a coisa mais comum pessoas dizerem que acreditavam e mais tarde deixavam de acreditar ou diziam não. Uma das primeiras questões, isso é curioso, na história da Igreja, um dos grandes primeiros debates, que não era propriamente um debate teológico, era um debate pastoral, o que é que nós fazemos com as pessoas que diante da perseguição tinham renegado a fé e que agora queriam voltar. Portanto, esta questão que tu colocas, de facto, é uma questão antiga na história do cristianismo, porque sempre foi normal haver pessoas que diziam eu creio e mais tarde caem. Agora, eu acho que o ónus deve estar precisamente para quem como eu crê na justificação pela fé, na certeza da salvação e que a salvação não se perde, o ónus está sempre naquilo que Deus diz. Eu posso estar enganado. Imaginem que me passa uma coisa má pela cabeça e amanhã eu digo, pessoal, isto foi tudo uma grande treta e eu não acredito em nada disto. Era tramado, obviamente, mas vocês não estavam a lidar com nada de novo na história da fé. Aí eu não acredito, Tiago. Tiago, sinceramente. Não é? Isto pode acontecer. É por isso que um dos apelos mais constantes da Bíblia é tu tens de ficar firme, porque ao teu lado tu não sabes o que é que vai acontecer ao teu lado e tens de ter cuidado e não cair. Portanto, isto apenas para dizer, a pessoa pode estar sempre enganada. Por isso é que nenhum crente, a certeza da salvação não é uma confiança na sua própria expressão de certeza. É usando a sua expressão de certeza uma confiança na certeza de Deus. E eu compreendo que tu possas dizer... Não, a certeza de salvação, isso acho que aí está garantido. Acho que conseguimos fazer essa ponte. Eu falo pessoalmente. Agora fiquei a incerteza da fé. Como dimensão subjetiva, não é?
afinal, hoje digo uma coisa que estou muito fervoroso e convicto. Isso pode sempre acontecer. Deixa-me terminar. Embora eu queria, sobretudo, sublinhar a dimensão do pecado, sublinhar também a questão da justificação. Não é? Como é que o pecado poderia afastar ou não? Deixa-me tentar responder com o episódio bíblico. Até porque eu estou a falar muito de coisas e ainda não mencionei nenhum episódio bíblico em particular, mas vocês encontram no Evangelho de Lucas, creio. Que é um texto base para qualquer pessoa quando fala nisto. E que eu ainda no outro dia ouvi pregado por um pastor que gosto de ouvir, que é o Alistair Begg, que é o do ladrão na cruz. E ele brincava a partir do episódio. Portanto, vocês depois vão ao YouTube e procurem Alistair Begg, Thief in the Cross, uma coisa assim, mas é daqueles momentos que a gente vê e é muito emocionante. E ele brinca um pouco. O ladrão chega lá e ele diz, onde é que eu estou? E o anjo diz, então você está no céu. E o anjo apercebe-se que ele não sabe muito certo como é que ele lá foi parar e começa, olha, mas você está aqui, qual é a sua convicção acerca de justificação pela fé? E ele diz, justificação pela fé, não faço a mínima ideia. Qual é a sua convicção acerca da inerrância das Escrituras? Portanto, tudo perguntas protestantes, porque, como sabes, o céu é protestante, e, portanto, as perguntas vão ser assim. E o ladrão está lá, então, mas e a determinada altura ele chama o supervisor, o arcanjo, isto por acaso até é uma imagem católica, lá vem um arcanjo, um anjo maior que o primeiro, e diz, então, sei lá, mas o que é que você está aqui a fazer? Por alma de quem é que você aqui veio parar? Isto é uma ilustração que ele faz a partir do Alistair Begg. E ele diz aqui, eu estou aqui por causa do que disse o homem que estava no meio. A cruz que estava no meio. O homem que estava na cruz que estava no meio, ele disse que eu podia estar aqui. Portanto, o que eu acho bonito nessa, obviamente, ilustração a partir do facto bíblico, é que a convicção é que se tu tens a pior das pessoas, no sentido do bandido que merece, não é? Que se vira para o outro, olha, mas nós merecemos estar aqui e este não merece. E se esse mesmo homem, ao pedir por misericórdia, a recebe e Jesus garante, tu hoje vais estar. Então a nossa convicção, pelo menos a minha convicção protestante é, caramba, se o homem que estava crucificado disse, não há nada que eu tenha feito para trás ou que eventualmente venha para fazer para a frente que altere. E é a nossa obsessão, eu acho que é por aí que acontece. As perguntas todas. Eu quero. Nós estamos quase. O nosso tempo está quase a acabar, ok. Tem alguma resposta para. Queria lançar outra pergunta? Só sublinhar nesse aspecto, que depois eu também penso que há aqui uma visão protestante talvez diferente, a questão dos salvos. E se a Igreja, também de forma errada, durante os tempos dizia-se fora da Igreja não há salvação, e isto foi sempre mal interpretado, mas, por exemplo, hoje a Igreja, no Concílio Vaticano II, um documento dos anos 60, diz que no final da vida todos seremos julgados pelos últimos ditames da nossa consciência. E por isso eu creio firmemente, precisamente por este princípio que Deus é bom e na sua infinita misericórdia pode nos salvar, a Igreja Católica pelo menos diz que uma pessoa, por exemplo, um hindu ou uma pessoa que nasceu, sei lá, num sítio onde nunca ouviu falar de Cristo, mas vive em congruência entre aquilo que pensa, aquilo que diz, aquilo que faz, é autêntico e verdadeiro e com isso promove o seu bem e o bem dos outros, que essa pessoa pode ser salva. Precisamente, portanto, alarga o leque. Mas essa é uma discussão muito complicada entre protestantes, porque, de facto, Romanos... Não, desculpa, só para reforçar, na Igreja Católica, embora tenhamos da parte humana sempre algum receio, o temor, melhor dizendo, da parte de Deus temos garantido a sua salvação, que pode chegar a todos, não é? A nossa convicção, e atenção, e aqui muitos podemos ter opiniões diferentes acerca disto, a minha convicção, por exemplo, em relação a essa questão, e essa é uma questão bastante difícil, é que, de facto, bem, em primeiro lugar, quando nós temos um Deus justo, isso deve nos assegurar, porque não há injustiças no céu e não há injustiças no inferno. Não há, porque é Deus que determina. Portanto, e essa é muitas vezes, em último grau, quando pergunto, eu digo, eu acredito num Deus justo. E, portanto, Ele não vai praticar injustiças. E essa é a minha segurança última, não é? A segurança de que a palavra me dá. Agora, também é verdade que no livro que tu invocas bem, na carta de Paulo, quando ele diz isso logo no primeiro capítulo da carta aos Romanos, também é verdade que essa afirmação não é feita sem nessa mesma carta haver uma ênfase constante se tu confessares com a tua boca Cristo. Portanto, e repara, e eu sei que não é todo o princípio que tu aplicarias, mas se nós chegarmos à convicção que a ignorância, e eu sei que não é o teu ponto, ok? Eu agora estou a correr o risco de caricaturar um pouco, mas que a ignorância de alguém de Jesus pode ser o melhor que lhe acontece, é melhor a gente não ir lá, porque se eles não forem lá, eles vão ter uma desculpa porque eles não ouviram falar de Jesus e a consciência pode salvá-los. Então é melhor estar quieto,
Porque ao menos assim, se nós formos lá, estamos a criar novas possibilidades de inferno, porque aí quem não recebeu... Então, eu sei que isto é retorcido, mas esta sempre foi uma questão entre missionários. Não vais lá porque... portanto, porque a ênfase protestante é precisamente que é preciso confessar o nome de Jesus. Agora, como é que confessa se não houver ninguém quem vá? É por isso que a pergunta da Bíblia é desconcertante. Que é, se ninguém lá for, ninguém vai poder confessar. Se ninguém confessar, ninguém vai poder ser salvo. E claro que nos está... Então, mas como é que é? E eu acho que a resposta mais biblicamente segura é: nós temos de fazer, partindo do princípio que toda a gente precisa de confessar. E é por isso que os missionários iam, precisamente por achar que era fundamental a confissão. E nesse sentido, concordas, Nuno? A própria Igreja Católica também tem uma história de interpretar essa ideia. Que, por exemplo, no Vaticano II não é necessariamente a convicção que tinha antes. E é isso que traz aqui um problema às vezes missionário, que é de facto, se nós damos mais consciência às pessoas, de certa maneira era melhor elas ficarem na santa ignorância, porque aí na santa ignorância, por isso é que, pronto, a minha convicção é que Deus não comete injustiças e que é preciso sermos missionários. Claro. E isto, não, quando eu mencionei este aspecto, é quando não há de todo a possibilidade de ter algum contato com Cristo ou com a sua palavra. Portanto, é só num caso extremo, porque sabemos que os há. Não é? Eu tenho que interromper. O nosso tempo está mesmo a acabar. Eu ainda queria introduzir algumas perguntas do auditório. A primeira pergunta é para o Padre Nuno. Qual foi a maior diferença entre a religião católica e protestante que o fez sair de uma igreja batista para ser padre? Eu poderia, não vai dar tempo a aprofundar, porque provavelmente também haverá mais perguntas, mas nomeadamente 3 ou 4 pontos que a mim me seduziram. A questão da apostolicidade da Igreja, que nós acreditamos vir desde o tempo dos apóstolos, a questão da comunhão dos santos, a questão, portanto, como aqui na Terra vamos rezando, vamos intercedendo uns pelos outros, acreditamos que também no céu, junto de Deus, podemos manter essa ligação. A apostolicidade, porque eu não pensei na resposta, portanto, apostolicidade, comunhão dos santos, a questão, e entre os santos, o papel especial da Mãe de Jesus. Depois, a questão da Eucaristia, para os católicos não é apenas um símbolo, mas a presença real e substancial de Cristo. E há um outro quarto que agora não consigo lembrar, mas pode ser que me lembres. Posso só falar? Porque eu acho que a resposta do Nuno foi do melhor, porque é falar em coisas que o catolicismo tem de autêntico e diferente do protestantismo. Portanto, o Nuno não foi lá parar... porque estava tão brando em ser evangélico, pensei ser evangélico ou católico era a mesma coisa. Ele falou de coisas que são substancialmente diferentes e, por exemplo, eu sei que estou aqui a queixar-me um bocado como um velho marreta, mas ouçam-me nisto. Isto, por exemplo, chateia-me que nós não compreendamos porque nós estamos a ouvir o Nuno e provavelmente não compreendamos, por exemplo, a questão da Eucaristia é, para mim, a maior diferença e que nós não compreendemos no católico. Só para dar-vos ideia, nós não acreditamos, isto faz toda a diferença. As pessoas dizem, isso é um detalhe. Não é detalhe nenhum. O catolicismo acredita que no momento em que o Padre Nuno, em que o Nuno diz as palavras como é que se chama as palavras da consagração, aquilo é o corpo de Cristo. Ok? O que significa, para todos os efeitos, um milagre que está a acontecer ali naquele momento. E há muitos evangélicos que se estão a tornar católicos que não percebiam isto e de repente percebem, o que espera aí? Isso significa que vocês acreditam que no momento em que aquelas palavras são ditas, Jesus está lá fisicamente. E o catolicismo acredita nisto e nós não fazemos ideia. Nesse sentido, o catolicismo acredita num milagre que nós não temos na nossa igreja para oferecer. Okay? Mas o pessoal não faz ideia e diz, as pessoas vão lá pelo ritual. Não. Quando tu és um católico sério, tu acreditas que Cristo está lá de uma maneira que não está em nenhuma igreja evangélica. E isto sim faz sentido para alguém que se torna católico. Okay? Por isso é que nós, quando somos protestantes, temos de perceber qual é o maior milagre que está do outro lado, ou para acreditar nele, e aí vamos tornar-nos católicos. Se eu acreditasse na transubstanciação, é por isso que nem me passava pela cabeça ser evangélico. Então eu vou estar a perder o melhor milagre. Mas é isto que nós temos que compreender. Porque se tu acreditares nisto, de facto a Igreja Católica dá-te uma coisa que nenhuma outra te dá. Nenhuma Igreja Protestante dá, come e estás a comer Jesus nesta hora. E a Igreja Católica acredita nisto. Por isso também é o que explica que a coisa mais bonita no catolicismo... Atenção, eu não estou a dizer que a palavra não tem importância no catolicismo, mas a magia no catolicismo não tem a ver com o sermão, naturalmente. A magia tem a ver com o milagre de tu comeres Cristo.
Portanto, o sermão até pode ser mau, não estou a dizer que é, mas tu percebes. Mas não é o centro. Ao passo que para nós, se a palavra pregada não corresponder àquilo que nós achamos que é essencial, a magia não aconteceu. A nossa magia está na pregação do texto, da mesma maneira que a magia do catolicismo está na Eucaristia. Eu estou a constatar muito, de uma maneira muito simplista. O que não significa que a nossa ceia do Senhor tem de ser desprovida de significado. Mas é por isso, quando vocês vão ler os primeiros reformadores, como Lutero, que fica a meio caminho, porque ele fica com a consubstanciação, mas mais como Calvino, os reformadores passavam a vida e usavam os nomes mais horrorosos para falar na idolatria horrorosa da Eucaristia, porque eles viam aquilo de facto como aquilo, claro com respeito, mas que eu vejo que de facto é, eu sei que somos respeitosos uns dos outros, mas para mim não é o que o Nuno crê que é. E é, portanto, eu olho para aquilo que para ti é a maior magia e digo, eu compreendo a beleza da ideia, mas de facto eu não acredito nessa beleza da ideia. E esta resposta do Nuno já valeu por tudo. Já só acrescentar, a Igreja, também no Vaticano II, nos anos 60, diz no documento Dei Verbo, que a Igreja venera de igual forma o corpo de Cristo na Eucaristia e a palavra de Deus, nomeadamente a Sagrada Escritura. E de igual forma, eu muitas vezes digo às pessoas, tu tens uma Bíblia em casa? Tenho. Lês a Bíblia? Para já ter a Bíblia já é um milagre, não é? Mas espera lá, se eu te desse o corpo de Cristo para levar para casa, o que é que fazia? Eu preparava um espaço, fazia uma oração mais intensa, decorava a minha casa, vivia uma maior... Então, mas a Igreja venera de igual forma o corpo de Cristo e a palavra de Cristo. Infelizmente, não foi o valor que demos até praticamente aos anos 60. Graças a Deus as coisas estão a mudar e muito. Pronto, agora... Já só outro pormenor. Sim. Apesar desta mudança, eu tinha 18 anos, 17 anos, vai lá. Não foi nada fácil, porque eu, na prática, embora na doutrina me professe católico, na prática eu serei sempre protestante. A forma de celebrar, de orar, o amor à Sagrada Escritura, a partilha na comunidade, eu serei sempre protestante. Portanto, porque e com 18 anos, de repente mudar, vou para uma igreja mais tradicional. Eu, nesse aspecto, até sou bastante liberal. Com cânticos de velhotas, sem desprimor, mas muito arrastados, pesadões, com cheirar a mofo. Não era a igreja que eu tinha antes, não é? Aliás, basta ver a Assembleia, não é? Provavelmente, não sei se está aqui algum católico. Boa. 2. Quer dizer, vê-se um GBU, organiza uma coisa, estão aqui malta motivada, vimos logo a introdução, o fervor que isto tudo tem. Depois, às vezes, pode a gente não corresponder, mas nota-se uma diferença. E eu perdi isso quando mudei para a Igreja Católica. Também há, graças a Deus, não é? Até porque somos muitos e às vezes é difícil também organizar tudo isto. Eu perdi muito, mas a diferença fez-me ter que dar o salto. Não é? Mas nós ainda estamos à tua espera na verdadeira Igreja Católica, que é a Igreja Protestante. Não é? A porta de casa está aberta. Posso só fazer um comentário? O padre não tinha dito que dentro dele era protestante. Eu acho que para nós é uma vitória já, não é? Eu sou de Jesus e essa vitória já está conquistada. Desde Ok, pronto, está bem. Okay. Vamos prosseguir para a última pergunta. Mas terei muito gosto. O problema é que geralmente temos o culto à mesma hora, não é? Pois. Terei muito gosto em estar convosco em qualquer celebração, se fosse possível, porque todos comungamos a celebração ao domingo, não é? Exatamente. Tenho a certeza que o pastor Tiago terá muito gosto em recebê-lo na sua igreja. Pronto, indo para a última pergunta, que o nosso tempo já está mesmo a acabar. Eu pedia que fosse o mais breves possível, porque pronto. A última pergunta é para o pastor Tiago, mas o padre depois pode fazer as considerações e depois podem já fazer as considerações finais, porque é mesmo para acabar. A pergunta é, até que ponto a tradição é importante para a crença quando comparada às Escrituras? Bem, eu vou responder. Eu espero, não foi seca, pois não, porque eu sei que depois nós podemos entrar nisto de uma maneira um bocado intensa e eu sei como é que eu sou, mas foi seca, não? Pronto. Embora vocês não foram muito convincentes. Mas pronto. Mais ou menos. A tradição. Há excessos de parte a parte. Uma das coisas boas, atenção, e aproveito já considerações finais. Eu não me considero ecuménico como o ecumenismo é entendido. O Nuno sabe disso. Aliás, por exemplo, o Nuno já aconteceu no passado fazer alguns encontros com amigos meus do meio evangélico, que eu respeito bastante.
Mas, por exemplo, para mim é um ponto de honra nunca estar envolvido nesses encontros, precisamente por um respeito à fé católica. E, portanto, para mim, qualquer encontro que tenha sempre o fito de vamos celebrar as semelhanças, para mim não faz sentido. Pela questão que expliquei. Agora, também ao dizer isto, também é precisamente porque, para mim, o catolicismo é sério demais e o protestantismo é sério demais, para eu achar, e eu sei que não é o intuito, quando esse encontro é feito, eu sei que o intuito não é esse, mas aquele receio típico de que a coisa esteja quase a procurar-se o denominador comum e às vezes é quase o mínimo de... Eu não estou a dizer que é, porque eu sei que não é, mas essa é a razão pela qual, por exemplo, não participo de eventos ecuménicos, mas, e é isto que eu queria chegar, eu elogio e participo de tudo o que é encontros interconfessionais para conversar, porque eu acredito que sim, que eu tenho uma bênção hoje, em 2022, que o meu avô não tinha. Portanto, a nossa amizade, para mim, ela é uma bênção. E o meu avô, quando se tornou protestante, era impossível. E, portanto, eu prefiro 2022, mesmo não sendo ecuménico, não sou, mas eu prefiro o espírito da conversa e da interconfessionalidade do que quando ele não existia. Portanto, o que significa que lido com estes problemas sempre com alguns dilemas, mas isso também faz parte da vida, nunca temos tudo completamente resolvido. Agora, para dizer, os protestantes, é verdade que muitas vezes nós nos expomos a caricaturas desagradáveis. E, por exemplo, a pouca importância que damos à tradição é uma coisa triste, a pouca importância que damos à história. Eu consigo colocar no teu lugar, Nuno, quando, por exemplo, a partir do conceito da apostolicidade, que eu também acredito, repara, eu também acredito que a minha Igreja é dos Apóstolos, aliás, eu acredito que a minha Igreja Católica, obviamente, nós, por exemplo, na Lapa, com alguma frequência, lemos o credo apostólico e geralmente é verdade que usamos a palavra universal, porque como o termo católico no meio evangélico é mal interpretado, mas eu acredito na Santa Igreja Católica, portanto essa é a minha igreja, é a igreja que eu pertenço também, mas reconheço que na nossa pressa, na nossa maneira de sermos demasiado angustiados com as nossas questões pessoais, os protestantes muitas vezes acabam a ignorar a tradição, a ignorar a história, e isso infelizmente tem atraído algumas pessoas pelo catolicismo quando se percebem da superficialidade total que existe em relação aos tempos. Portanto, talvez a razão que me leva a acreditar na importância da tradição, para já porque é um valor bíblico, e porque, termino com este exemplo, quando os primeiros reformadores, e há um grande livro, vocês não é um grande livro, mas leiam, o Cuidado com o Alemão, eu escrevi sobre isso e pronto, leiam sobre a reforma protestante. Mas uma das coisas muito interessantes que vocês veem nos reformadores, quando começa essa mudança das placas tectónicas na vida da Igreja, que não era a primeira vez que a Igreja estava a ter esta discussão, estas eram discussões que pertenciam à Igreja, Lutero e Calvino, de outra maneira, o que eles passam a vida a dizer é: nós não estamos a trazer nada de novo. O que nós estamos a defender é aquilo que a Igreja sempre quis defender. Então, eles eram especialistas nos pais da Igreja, que são coisas que hoje nós, evangélicos, infelizmente, atribuímos à Igreja Católica Romana como se não fosse uma tradição nossa também. E, portanto, quando nós vamos para a tradição, nós descobrimos uma maneira mais protestante ainda de ser protestante. E há muita história que nós temos para ler e, de facto, muitos tesouros que temos para descobrir que, de certa maneira, temos atribuído só ao catolicismo romano e que vamos dizer, isto não é exclusivamente catolicismo romano, isto é a tradição da Igreja, e no sentido mais lato que ela pode ter. Eu acho que está respondida a questão da tradição. Quer dar algumas considerações finais? Sim, só dizer que, de facto, o lado humano, e na Igreja Católica acentuamos muito isso, embora tenha a questão individual também sempre a marcar, nós aqui podemos usar linguagens diferentes, perspectivas diferentes, mas depois quando chegamos ao céu, eu sei que vou demorar um bocadinho mais, tenho que passar um purgatório, não é? Brincando um bocado. Mas no céu nós vamos ter que entrar lá dentro. Portanto, se não nos entendemos aqui, lá em cima entendemos, graças a Deus, com a luz do Espírito Santo, que torna tudo óbvio e verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando há este esforço de tentarmos reconciliar-nos, acima de tudo, é mostrar que mais do que... Claro que isto também dava muita discussão. Que é possível, fixando os nossos olhos em Cristo, que é possível, porque há coisas que são muito próprias da história, da política, da linguagem, há coisas que podemos ir vencendo. E, sobretudo, aprender a não condenar, não é? Podemos discordar e professar uma fé completamente diferente, mas, por exemplo, há 500 anos, as afirmações de fé também serviam muito para proclamar anátemas, não é?
Eu condeno estes que não dizem aquilo. Hoje, graças a Deus, dizemos, nós professamos, este documento retrata isso, é muito giro. Faz uma afirmação comum, depois diz, os luteranos entendem assim, os católicos sim, querem dizer isto. E depois diz, não temos que necessariamente andar a condenar-nos. Uma coisa é dizer, eu não concordo, penso de uma forma diferente, mas não tenho que te crucificar logo de imediato. Não é? E esse consenso, essa capacidade de diálogo, acho que só nos enriquece e nos aproxima um bocadinho mais de Jesus. Não é? Olha, eu gostava de terminar como queria ter começado. Eu, quando comecei a pensar nestes assuntos, e vou terminar, lendo um pequenino texto, quando eu liguei o Facebook, apareceu-me um texto do pastor Jonatas Lopes, que penso que é pastor aqui na Igreja Batista. Ele estava a escrever à comunidade dele. Ele tem assim umas pequenas sentenças muito, muito interessantes. Eu tenho que pôr os óculos que já não vou lá, e assim fico mais parecido. E dizia ele, e eu pensei, isto é tão verdade, vivido para nós, e acho que acontece de alguma forma interconfessional hoje. Diz ele, se o Evangelho não está a unir pessoas diferentes de nós, não nos está a unir a pessoas diferentes de nós, e que até nem gostamos muito, é porque provavelmente ainda não estamos unidos ao Evangelho. Haverá sempre pessoas que pensam diferente, de culturas e contextos distintos, mais tímidas ou mais efusivas. E não há problema, diz ele com letras maiúsculas, não há problema. Ele estava a escrever para a comunidade, ele não sabia que eu ia pegar nisto, ele nem sabe. Não vamos mandar ninguém embora, somos um só corpo. Cristo morreu pela Igreja como um só corpo e não por um corpo despedaçado. Eu tenho este fascínio, tentar um dia conseguirmos, ao jeito de Deus sempre, tratar-nos por irmãos. Não é? E nesse sentido, citando um pai da Igreja, e termino com Santo Agostinho, já não sei onde é que ele está, já o perdi, mas que diz, isto foi querendo... Olha, já não sei. Paciência. Mas ele diz, basicamente, no essencial, unidade, na dúvida, liberdade, no resto, respeito. Pronto, então vamos dar por terminado. Podem dar uma salva de palmas, faz favor. Ok. Antes de... Calma, deixa-me só. Trabalho de casa para todos, ok. Cuidado com o alemão. A pregação do Alistair Beck. Ver coisas de Santo Agostinho e o documento de 1999 entre luteranos e católicos. Trabalho de casa, ok, todos. Pronto. Bem, muito obrigado aos oradores, ao pastor Tiago Cavaco e ao padre Nuno Estud e também ao moderador Augusto. Vamos só